Informação ao meio-dia, com Liliana Lopes. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao noticiário do meio-dia. Na Boa Nova, em destaque, Portugal entrou hoje em novo estado de emergência por mais 15 dias. Carregal do Sal e Nelas registram recuperados nas últimas horas. Tondela e Mangualde com mais 2 casos. Centro Paroquial de Sazes da Beira, no Concelho de Ceia, registra 59 infectados. A Diretora-Geral da Saúde garantiu ontem que está a ser acautelada toda a logística para a chegada da vacina a Portugal. Oliveira do Hospital volta a ser reconhecida como a autarquia mais familiarmente responsável. Heptoliva vence Prémio Ambiente e Sustentabilidade como escola amiga da criança. Viatura furtada na cidade de Oliveira do Hospital. Ainda uma colisão entre 2 caminhões e um ligeiro que condicionou o trânsito na A1 em Sores esta manhã. E saiba que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou as eleições presidenciais para o dia 24 de janeiro. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Muito boa tarde. Portugal está desde as 0 horas de hoje num novo estado de emergência devido à pandemia da Covid-19, passando os 278 municípios do continente a estar divididos em 4 grupos, consoante os níveis de risco de transmissão. O novo estado de emergência, que vai prolongar-se até às 23h59 de 8 de dezembro, impõe novas medidas, consoante o nível de risco por concelho, que poderá ser moderado, elevado, muito elevado ou extremamente elevado, bem como restrições para todo o país. As medidas gerais para todo o país passam pela proibição de circular entre concelhos entre as 23 horas de 27 de novembro e as 5 da manhã de 2 de dezembro e entre as 23 horas de 4 de dezembro e as 23h59 de 8 de dezembro. Nas vésperas dos feriados não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto. O Governo apelou também ao setor privado para dispensar trabalhadores nestes 2 dias. As máscaras são desde hoje obrigatórias nos locais de trabalho. Nos 127 concelhos classificados como de risco extremamente elevado e muito elevado, continuará a vigorar o recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 da manhã nos dias úteis, bem como entre as 13 horas e as 5 da manhã no fim de semana de 28 e 29 de novembro, no fim de semana de 5 e 6 de dezembro e nos feriados de 1 e 8 de dezembro. Nas vésperas dos feriados, os estabelecimentos comerciais vão estar encerrados a partir das 15 horas nestes 127 concelhos. Os 47 concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes são os classificados com risco extremamente elevado, enquanto os municípios com risco muito elevado, entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes, são 80. Nos 86 concelhos considerados de risco elevado, o recolher obrigatório entre as 23 e as 5 da manhã vigorará nos 7 dias da semana. Nos dias úteis, os estabelecimentos continuam a encerrar às 22 horas, à exceção de restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas que podem encerrar às 22h30. Os 65 concelhos com incidência inferior a 240 casos por 100 mil habitantes integram a lista de risco moderado. Desta lista faz também parte o Concelho de Oliveira do Hospital. De recordar que Portugal contabiliza pelo menos 3.971 mortos associados à Covid-19 e 264.802 casos confirmados de infecção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde. O país está em estado de emergência desde 9 de novembro, mas desde o início da pandemia esta será a 5ª vez depois de 3 períodos entre os meses de março e abril. Ainda não são conhecidos os números relativos à situação pandémica no Concelho de Oliveira do Hospital. Hoje deverá acontecer novo ponto de situação pelo município oliveirense, mas recordamos que na passada sexta-feira os dados apontavam para a existência de 26 casos ativos de Covid-19. Durante o dia de hoje contamos atualizar esta situação, o ponto de situação no Concelho de Oliveira do Hospital. Olhando para a região,
O Concelho Vizinho de Carregal do Sal registrou nas últimas 24 horas 4 recuperados da Covid-19. Desde o último balanço feito pela autarquia não se registaram novos casos. De um total de 54 casos acumulados desde o início da pandemia, Carregal do Sal conta agora com 21 ativos e 33 recuperados. O município de Nelas também não registrou novas infecções nas últimas horas, contudo soma mais 14 recuperados. Dos 162 casos acumulados, 49 encontram-se ativos, 108 recuperaram da doença e 5 morreram. Em Tondela, o registro de 2 novos casos, contando atualmente com 165 casos ativos. 3 pessoas já perderam a vida devido à Covid-19 e 90 já recuperaram. Desde o início da pandemia já foram contabilizados 258 casos infectados com o novo coronavírus. Já no concelho de Mangualde surgiram 2 novos casos nas últimas 24 horas, de um total de 288 acumulados, 130 estão ativos, 147 recuperaram e 11 pessoas perderam a vida. No vizinho concelho de Ceia, o Centro Paroquial de Sazes da Beira anunciou ontem que na instituição há um total de 59 infectados com a Covid-19. Num comunicado publicado na página oficial do Facebook, o Lar Sazes anunciou que a esta altura tem 18 funcionárias infectadas e 41 idosos positivos, dos quais 2 estão hospitalizados. No total de testes realizados, 13 deram negativo e 2 foram inconclusivos. Os inconclusivos foram novamente testados durante o dia de ontem, mas ainda não foram anunciados os resultados. A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, referiu ontem que a logística para a chegada da vacina contra a Covid-19 está a ser pensada. No dia em que o país atingiu um número recorde de internamentos, com um total de 3.241, dos quais 498 em unidades de cuidados intensivos, a Diretora-Geral da Saúde adiantou que há várias vacinas e todas têm indicações diferentes e ainda não foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, mas a responsável garantiu que o país está a pensar o modo como a vacina chegará a Portugal e será distribuída pela população. Há várias vacinas e essas vacinas são todas, como sabem, diferentes, são feitas com tecnologia diferente e têm indicações diferentes. E essas indicações na Europa ainda não foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Dito isto, o que está a ser feito há muitos meses já é o acompanhamento da situação a nível europeu. Portugal, como sabem, está nos mecanismos europeus para adquirir vacinas. Há pelo menos contratos celebrados com 4 empresas, 2 outras estão em vias também de entrarem nesta pool de fornecedores possível para vacinas, e o Infarmed obviamente acompanha com a Agência Europeia do Medicamento todo o desenvolvimento de novas vacinas, acompanha o seu aparecimento, acompanha os seus ensaios clínicos, acompanha os seus estudos, acompanha as suas indicações. E obviamente também a Direção-Geral da Saúde e outras instituições do Ministério estão desde a primeira hora a ver esta evolução e a estudar aquilo que vai saindo. Portanto, para lhe dizer que o plano de vacinação para a vacina Covid-19 tem vindo a ser feito ao longo destes meses, desde que as vacinas começaram a ser fabricadas e a ser, enfim, testadas e alvo de ensaios clínicos. Dito isto, a questão concreta do transporte, obviamente toda a logística, não é só o transporte, é a rede de frio, é a rede de administração, são os planos de formação, os planos de comunicação, portanto toda a logística também está a ser pensada e desde logo, obviamente, depende de onde venha a vacina há de chegar ao nosso país de alguma forma e obviamente ficará de acordo com a quantidade que chegar em cada momento, com o tipo de vacina, com as características da vacina, haverá um ponto de chegada ao país e depois haverá pontos de distribuição secundária, ou seja, como para todas as outras vacinas, de acordo com um plano pré-estabelecido, estas vacinas serão enviadas a farmácias de locais descentralizados no continente e obviamente também da região autónoma dos Açores e da Madeira. A Diretora-Geral da Saúde, que falava acerca
si na conferência de imprensa de divulgação dos novos dados da pandemia no nosso país. Ontem, a meio da tarde, a Diretora-Geral da Saúde adiantou também que foram realizados até à data cerca de 4,3 milhões de testes por PCR, ou seja, a Zaragatua, e cerca de 40 mil testes de antigénio, sendo a proporção de positividade de 15,9%. Na sua intervenção inicial, Graça Freitas voltou a apelar para que se limitem ao máximo os contactos físicos ao estritamente necessário, sublinhando que os convívios se façam apenas com os elementos do agregado familiares ou pessoas que habitem na mesma casa. As minhas desculpas por esta interrupção. Continuamos. A Diretora-Geral da Saúde lembrou ainda as regras que devem ser seguidas pelas pessoas que fiquem em casa, confinadas por estarem infectadas ou por terem estado em contacto com alguém que tenha testado positivo. De relembrar que Portugal registrou ontem mais 74 vítimas mortais e 4.044 contágios do novo coronavírus. O município de Oliveira do Hospital foi novamente distinguido pelo 6º ano consecutivo como a autarquia mais familiarmente responsável, um galardão atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que visa galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de apoio municipal às famílias. Segundo o comunicado, a autarquia presidida por José Carlos Alexandrino vai receber a bandeira com palma que se destina às autarquias que conquistaram este prémio por 3 ou mais anos consecutivos. Com o projeto Dream Skin, coordenado pela docente Honorata Pereira e desenvolvido pelas alunas Ana Jesus, Joana Venâncio e Mariana Nunes, a Eptoliva, Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tabo e Arganil, venceu a categoria da sustentabilidade, a 3ª edição do projeto Escola Amiga da Criança, uma iniciativa conjunta da Confederação Nacional das Associações de Pais, da Lei à Educação e do psicólogo Eduardo Sá, que distingue projetos e iniciativas de escolas amigas da criança. Depois de ter sido a única escola profissional da região de Coimbra reconhecida com o selo Escola Amiga da Criança, a Eptoliva vence agora o Prémio Sustentabilidade com o projeto que consiste na criação de uma linha de produtos de cosmética sustentável. Para Daniel Costa, presidente da Eptoliva, este prémio é revelador da qualidade do ensino diferenciador, empreendedor e inovador ministrado na Eptoliva. Para o responsável, mais do que um prémio nacional, este é um prémio de cidadania, missão e valores que vai muito além do ensino profissional, mas acaba por ir ao encontro dos ainda mais jovens, das crianças, que encontram agora na Eptoliva uma escola amiga que se preocupa e trabalha com todos os níveis de ensino escolar. Uma viatura foi furtada ontem, dia 23 de novembro, na cidade de Oliveira do Hospital. Segundo informação apurada pela Rádio Boa Nova, o veículo pertence a um cidadão residente no estrangeiro e quem deu pela falta do mesmo foi um vizinho. De acordo com o vizinho, o carro foi furtado entre as 16 horas e as 17 horas de ontem e encontrava-se estacionado na Travessa Dr. António Dias, junto ao supermercado Pingo Doce, na cidade oliveirense. Trata-se de um veículo cinzento da marca Mercedes e possui matrícula 3627TT. Um carro semelhante ao que foi furtado está disponível a fotografia no site da Rádio Boa Nova e também no Facebook da Boa Nova. Já foi apresentada queixa na GNR de Oliveira do Hospital. O proprietário da viatura apela a quem tenha informações relevantes que contacte as autoridades locais. A
As autoridades registaram no início da manhã de hoje uma colisão rodoviária na A1, em Sor, Coimbra, que congestionou o trânsito. O acidente, que ocorreu no sentido sul-norte ao quilómetro 169, envolveu 2 pesados de mercadorias e um ligeiro de mercadorias, como adiantou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra. A colisão rodoviária condicionou o trânsito, sendo que a circulação se chegou a fazer apenas pela via da esquerda. Do acidente há registrar um ferido ligeiro que foi transportado para a unidade hospitalar mais próxima. No teatro de operações estiveram 14 operacionais, apoiados por 5 meios dos bombeiros de Sores e da GNR. A marcar também o dia de hoje, o anúncio feito pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa de que vão decorrer no dia 24 de janeiro do próximo ano as eleições presidenciais. A Presidência da República revela que o Presidente assinou hoje o decreto que fixa para domingo, 24 de janeiro, as eleições presidenciais, o qual seguiu já para publicação em Diário da República. A lei eleitoral do Presidente da República estabelece que o chefe de Estado marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com antecedência mínima de 60 dias. Marcelo Rebelo de Sousa assinou este decreto 61 dias antes da data das eleições. Se nenhum dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco, o segundo sufrágio realizar-se-á no 21º dia posterior ao primeiro entre os 2 candidatos mais votados, neste caso a 14 de fevereiro. A lei determina que tanto o primeiro como o eventual segundo sufrágio realizar-se-ão nos 60 dias anteriores ao termo do mandato do Presidente da República cessante, que é no dia 9 de março de 2021. A data destas eleições já tinha sido divulgada pela comunicação social por partidos políticos que referiram ter recebido essa informação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas audiências realizadas há uma semana no Palácio de Belém. Eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016 à primeira volta com 52% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse a 9 de março de 2006 e ao longo do seu mandato manteve a recandidatura em aberto. Recentemente, em entrevista à RTP, prometeu anunciar a sua decisão em finais de novembro, princípios de dezembro, após marcar a data das eleições. Já em fevereiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado que iria primeiro convocar as eleições como presidente e só depois eventualmente assumir uma candidatura como cidadão. Meio-dia e 18, estamos a terminar esta edição de notícias na Rádio Boa Nova. Hoje contamos com períodos de céu muito nublado. Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca e dispersa no litoral a partir da tarde. Espera-se vento fraco a moderado, possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior, norte e centro, pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior norte e centro. As temperaturas previstas neste dia são de 5 graus de mínima e 15 graus de temperatura máxima. Estamos assim a finalizar esta edição informativa na Rádio Boa Nova, a marcar a atualidade, o facto de Portugal ter entrado hoje num novo estado de emergência por mais 15 dias e também o anúncio das eleições presidenciais para o dia 24 de janeiro. Às 15 voltamos a recuperar a atualidade da informação de âmbito local e regional, com olhar também para o que se passa no nosso país, numa edição de notícias por Beatriz Cruz. É tudo por agora, continuação de uma boa tarde de terça-feira. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.